Pessoal, muito bom dia a todos. A partir de agora a reunião está sendo gravada. Depois eu vou postar esse vídeo lá no AVA. Para quem não puder vir hoje presencialmente, entre aspas, né, que acompanhar a nossa conversa, poder ter acesso depois ao que foi discutido, porque as dúvidas, os comentários que vocês trouxerem podem ajudar quem não estiver presente. O objetivo das nossas videoconferências, se eu não me engano, eu marquei 4 ou 5, estão lá no calendário direitinho, inclusive, já um primeiro aviso, dos mais importantes, é que tem um cronograma direitinho lá no início da página inicial, né? Se vocês entram na sala, a primeira coisa que tem lá é isso. Lá tem as datas de todos os nossos textos, todas as nossas videoconferências, todas as nossas avaliações, né? Vão ser 2 avaliações simples, 2 provas, e a possibilidade de uma prova final para quem não atingir os pontos necessários, né? Para quem ficar entre 4 e 6 ali, né, que é o limite da prova final. E acima de 6, a pessoa é aprovada, e abaixo de 4, mas, com toda sinceridade, é muito difícil, né, ficar assim, abaixo de 4. Os textos, a maioria deles é bem compreensível, assim, dá para entender bastante coisa, e tem aqui todos os canais de comunicação, os fóruns, as videoconferências, aproveitem, assim, não deem mole de ficar com uma nota muito baixa. Um aviso também importante, já vou dar logo no início. O caminho mais curto e mais rápido para você ser reprovado, e quase que um dos únicos caminhos assim, para você ser reprovado, assim, como é a distância e a prova fica no seu computador, alguns dias você vai fazer ela sozinho no seu computador. Tem gente que ainda faz plágio, né? Assim, copia alguma coisa da internet e põe na avaliação. É 0. Tá? Minha política de tolerância com plágio é 0, a nota é zerada automaticamente, não tem conversa, porque está lá, né? Você copiar e colar, você acha de onde veio a resposta. Então, só não façam isso. Às vezes você não está muito seguro para responder, e, poxa, não sei se vai ficar legal. Tenta fazer, tenta responder, porque é muito mais garantido você tirar alguma nota que te sirva, nem que seja para somar com a próxima, do que se você plagiar. Se você plagiar, vai ficar com nota 0. E tive alunos reprovados, né, no último semestre, mas justamente por isso, questão de copiar e colar e tirar 0 na prova de bobeira. Não façam isso, né? Não façam isso. A gente, né, está aqui começando o nosso... Já temos até algumas semanas de curso, mas estamos aqui na nossa primeira videoconferência, nossa primeira reunião presencial, entre aspas, em que a gente está aqui para conversar um pouco sobre o curso. Mas, bom, acho que as informações gerais eu já dei, e reafirmando, assim, as videoconferências desse curso vão ser para ouvir vocês, para ouvir as dúvidas e os comentários que vocês tenham sobre o texto, e a gente vai conversando, eu vou respondendo, né, uma coisa assim, não vai ser o sistema assim, de uma aula expositiva, porque para esse curso já tem várias aulas gravadas, né, que eu fiz no semestre passado. Então, tem uma aula do Byung-Chul Han, que é esse primeiro texto de ensaio sobre a pandemia, já postado aí no AVA, e para os próximos textos a gente pode conversar, mas lá depois da prova, quando a gente for ver o texto sobre a banalidade do mal, já tem uma aula gravada sobre ele. Da necropolítica tem uma aula gravada sobre ele. Eu estava comentando aqui, antes de começar a gravar, que para os próximos textos, depois da avaliação, né, o texto que vai falar de banalidade do mal, de necropolítica, eu tenho podcasts que eu estou fazendo sobre eles, na outra disciplina que eu estou oferecendo, com um amigo meu, um professor da UES chamado Heitor Coelho, e a gente está fazendo um esquema testando um esquema diferente, que não de vídeo, mas de podcast, gravar áudio. E muita gente prefere, tem comentado assim, que prefere, porque pode ouvir o áudio fazendo outras coisas, lavando louça, pendurando roupa, fazendo comida, vendo televisão, não dá, fazendo outras coisas, né? Que a gente está todo mundo nesse esquema de quarentena. Tem gente que está tendo que trabalhar, né, infelizmente, aí tem que sair, mas pode ouvir no ônibus, se for o caso. E quem está ficando em casa, obviamente, tem que se virar com tudo que tem para fazer em casa. Então, bom, reafirmando, acho que todo mundo está cansado de saber disso, né, mas é um momento muito especial, diferente. A gente está no meio de uma
pandemia mundial e enfrentando aqui, no nosso caso brasileiro, uma dificuldade adicional que não é pequena, que é uma gestão catastrófica da pandemia pelo governo nacional. Então, a gente vai de mal a pior, a situação é muito complicada, está complicado para todo mundo, complicado para os alunos, complicado para os professores, mas a gente está tentando fazer a melhor coisa possível que a gente tem, com as tecnologias que a gente tem, com os saberes que a gente tem, com a capacidade de uso dessas tecnologias que a gente tem, para fazer o melhor curso possível nessas condições. Uma coisa que eu queria falar com vocês, espero que vocês estejam me ouvindo, né? Vocês estão todos, só o Alexandre está com a câmera aberta, se vocês quiserem abrir, podem abrir, é até bom, assim, mas se não puderem também não tem problema. Mas a participação no fórum está muito baixa. Está muito baixa. Eu só tive 2 comentários ou 3 no fórum, comentários curtos, assim, não teve participação. Vocês podiam me dizer por que isso está acontecendo? Vocês sentiram alguma coisa em relação à indicação de não participação no fórum? Não ficou claro que é para participar dos fóruns? Tem alguma questão do tipo? Alguém arrisca, assim, alguma hipótese sobre por que não está tendo participação nos fóruns? Diogo, eu acho que, basicamente, é que nós não estávamos preparados para sermos alunos à distância. Então, a gente está aprendendo, sabe? Por exemplo, eu tive uma experiência, eu sou segundo período, eu tive uma experiência no mês passado que eu achei fantástica para mim. A matéria que mais me chamou a atenção para essa matéria aqui, eu preciso prestar atenção, que eu vou utilizar muito ela, prática e metodologia. Diogo, fiquei com 0, cara, porque ela era colaborativa e simplesmente eu não conseguia chegar lá, sabe? Então, o teu curso todo preparadinho assim, e tem outro professor que deu aquele encontro síncrono, tu vai lá e a gente ainda está aprendendo isso. Por isso que a gente não participou tanto, sabe? Eu acho que é uma coisa de aprendizado e daqui a pouco vai deslanchar. Entendi. Questão de adaptação, né, a essa nova realidade. Tá. Mas então eu vou deixar registrado aqui, né? Aproveitar esse momento, participem do fórum, assim, se vocês olharem, é importante pelo menos olhar, assim, a página inicial com atenção, como eu disse, tem lá o cronograma todo certinho, de todos os textos, todas as avaliações, todas as videoconferências, e tem um fórum para cada texto, né? Vocês têm lá o fórum sobre o texto do Byung-Chul Han, o fórum sobre o texto do Yuval Harari, o fórum sobre o texto do Zizek. Comentem lá, deixem os comentários de vocês, que também é um termômetro, assim, para eu saber como é que está indo, como é que está caminhando o entendimento de vocês em relação ao texto, e a gente pode conversar um pouco. Nem todas as mensagens eu respondo, porque às vezes não é uma dúvida, né? Assim, é um pequeno comentário que eu vejo que está num caminho tranquilo, e não vou lá comentar para dizer assim, legal, né? Quando há algo a desenvolver, quando há uma dúvida, principalmente, né? Por que diz isso? Como é que isso se articula com não sei o quê? Eu vou lá e respondo, desenvolvo. Mas a participação no fórum está muito baixa. A Maria Isabel disse que, para ser sincero, não sabia mesmo do fórum. Não sabia que era para usar assim diariamente. Passa por uma inibição por ser algo que todos os alunos leem. Tudo bem, né? Realmente, todo mundo ali tem acesso ao que você escreve. Mas também é um exercício importante, né? Assim, um exercício até tanto de colocar a sua leitura para um público, é algo que a gente aqui... Vocês são da licenciatura, vocês são candidatos a serem professores algum dia na vida. Então, assim, ser professor é se colocar diante de um monte de gente diferente, estranha, vinda de lugar diferente, que não te conhece, e se expor ali de alguma maneira. Então, tem esse duplo exercício ali no fórum já. Você coloca coisas que todo mundo vai ver, e ao mesmo tempo dá uma filtrada, né? Às vezes você vai ver, tem uma opinião minha que, de repente, fica meio chato aqui colocar. Não coloca, de repente, mas é importante participar. Professor? Diga. Bom dia. Bom dia. Eu não participei dos fóruns porque eu não vi os fóruns.
eu acho que, se for possível, você poderia colocar os fóruns no final de cada texto. Outras disciplinas de educação têm feito isso. Por exemplo, aula 1, aí está lá o texto ou qualquer outra atividade daquela aula, e logo em seguida vem o fórum. Eu acho que ficaria mais fácil para os alunos visualizarem e também para ter a interação. Tá bom. Eu vou ver uma maneira de colocar o fórum embaixo de cada texto. Se assim ajuda a visualizar, eu vou tentar fazer isso aqui. Nessa primeira sessão, eu não sei se eu sei fazer isso, mas eu vou tentar. Nas outras, com certeza, eu sei. Né? No Banalidade do Mal, Necropolítica, eu sei fazer. Mas nessa primeira sessão, que tem vários textos, eu vou tentar depois e vocês vão ver se eu consegui ou não. Eu vou tentar. Tá bom, então. Obrigado. Mas é uma boa ideia. O Pedro diz que, apesar de não ter comentado no fórum, achou os 3 textos muito bacanas. Eu comecei esse curso, né, com textos sobre a realidade que a gente está vivendo, essa realidade complicada que a gente vive, que é a pandemia. Nesse momento de pandemia mundial, uma coisa que realmente é fora dos padrões, né, assim, dos problemas que a gente era meio que acostumado a enfrentar, por piores que fossem. Claro que a pandemia é uma mudança de cenário, assim, no sentido de, não necessariamente mudança, mas assim, algo que vem que realmente era inesperado e que causa impactos muito profundos, muito fortes na nossa maneira de viver, na nossa maneira de se relacionar. Né? Estamos aqui hoje tendo uma aula da UERJ online, em casa, de alguma maneira. É bem diferente do que a gente era acostumado a fazer. Então, eu trouxe alguns pensadores que fizeram reflexões sobre a pandemia, também para mostrar um pouco assim, da minha concepção de filosofia para vocês. Né? Porque a gente, às vezes, vai fazer um curso de filosofia, aí pensar um monte de coisa que não serve para nada, um monte de cara antigo que pensou uns troços, nada a ver, uma viagem da cabeça deles, não sei o quê. Mas filosofia não é isso. Filosofia é pensar as questões do seu próprio tempo, e as questões que te dizem respeito, as questões que te incomodam, as questões que te movem de determinada maneira, sabe? Então, eu fiz questão de trazer pensadores vivos que estão pensando a nossa realidade, estão pensando questões atuais e com todos os riscos que esse exercício envolve. Você pensar sobre uma coisa muito abstrata e talvez muito distante de você no tempo e no espaço, é de qualquer forma mais seguro, porque você pode falar bobagem, mas não tem um impacto tão grande. Esses caras estão pensando agora, né, o nosso tempo, então muitas vezes eles podem dizer bobagem, a realidade pode se mostrar outra coisa em relação ao que eles disseram, mas é um risco, né? Pensar é um risco, pensar é arriscado. Então, eu quis trazer essa dimensão, fazendo uma coisa que até não é muito comum, né, um curso de filosofia, que é trazer pensadores vivos, pensando questões atuais que dizem respeito à nossa realidade de todos nós. Porque isso tem a ver assim, com a minha própria concepção de filosofia. Filosofia, para mim, é isso. Essa capacidade incrível, que eu acho quase mágica mesmo, assim, de colocar questões e investigar essas questões por conta própria, obviamente contando com o auxílio de muitas outras pessoas com as quais você conversa, as quais você lê e tudo mais. Mas esse exercício, colocar questões. Né? Colocar questões não é algo desprezível, é algo que você levanta uma questão e logo você recusa todas as respostas prontas que estão circulando no seu tempo e no seu espaço. Em geral, a gente vive reproduzindo resposta pronta, as respostas estão aí, o teatro social está aí, os scripts do teatro social estão aí pré-fabricados e a gente vai reproduzindo. Quando você coloca uma questão, mas por quê? O que está acontecendo? Para onde que isso vai? Qual é o sentido desse troço? Você recusa, de uma certa maneira, as respostas prontas. Por isso que eu falo que filosofia é um exercício rebelde, questionador, crítico, por natureza. Não consigo conceber uma filosofia conservadora. Não vejo por que você fazer filosofia para conservar os poderes estabelecidos, os valores estabelecidos. A filosofia não tem esse compromisso. Porque ela coloca uma questão, em que ela coloca uma questão, ela recusa a resposta pronta. Não tem jeito.
A Thalita diz assim, esse risco foi perceptível com o Churran. Quer falar um pouco para a gente, Thalita? Como eu disse, né, não sei se todos pegaram, mas essas videoconferências são principalmente para ouvir dúvidas e comentários e responder, claro, né? A gente poder conversar sobre as dúvidas e comentários de vocês. Já que aulas positivas sobre os temas, a gente tem bastante material já postado na plataforma, inclusive fiquem atentos, né? Está lá na seção vídeo, acho que é videoconferência ou vídeos. Você pode falar ou escrever no chat, tá? O chat está aqui aberto, diga. Bom dia, pessoal. Aparentemente, no início do texto dele, ele meio que se justifica as suas falas seguintes, com toda aquela restrição que tem, aparentemente, na China. E durante o texto, você percebe uma certa restrição na fala dele para criticar o estilo do governo da China. E ele vai se restringindo durante o texto. Pelo menos eu percebi isso, ele se restringindo, e no início do texto ele se justificando o motivo da sua restrição, da sua opinião tão limitada, de certa forma, para com o governo da China. Não sei se eu interpretei certo ou não, mas eu achei, você botou esse comentário no AVA, né? Eu achei curioso, porque, na real, eu acho que ele faz uma baita crítica assim, ao governo chinês. Primeiro, assim, ele não tem essa relação direta de um medo, uma dependência, mas só para a gente entender. Ele é um filósofo coreano, sul-coreano, né? A Coreia do Sul é aquela que é aberta, uma economia de mercado, capitalista. E ele fez carreira, na verdade, né? Ele construiu a vida na Alemanha. Então, ele é um cara que, em termos de estilo de vida prático, ele vive no esquema alemão, assim, né? Ele dá aula numa universidade alemã, uma grande universidade alemã, e então ele meio que não tem assim, essa relação de não imagino que ele tenha um medo em relação à China, né? Ele não deve nada assim, ao governo chinês, nem imagino que ele tenha uma simpatia, porque a China tem uma proximidade muito grande ali com a Coreia do Norte, e ele, enquanto sul-coreano, acaba crescendo naquele clima de rivalidade, né, entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Mas eu senti, né, só para colocar dentro do texto, eu senti assim, que ele faz críticas bastante duras. Eu estava conversando aqui com o Alexandre, foi a primeira coisa que a gente conversou, foi antes da gravação. Ele dizia que chamou muito a atenção dele a descrição que ele faz do sistema chinês de pontos, né, assim, de pontos, de uma vigilância tal. Eles usam assim, os aparatos tecnológicos disponíveis no nosso tempo, e algo que é inédito no nosso tempo, né, alguns desses pensadores destacam isso. Algo que é inédito no nosso tempo em relação a outros é um sistema tão sofisticado de captura, coleta e processamento de dados. Isso que, em geral, se chama de Big Data, né? Ou Big Data, né? Big Data. Mas é um sistema muito sofisticado de captura e processamento de dados, né? E a China, enquanto governo autoritário, que ele chama, né, a China de um governo autoritário, e imagino eu com razão, ela faz uso desse sistema extremamente sofisticado de coleta e processamento de dados que a gente tem para vigiar os seus cidadãos e para impor controle sobre os seus cidadãos. De maneira que ela tem um sistema sofisticadíssimo de reconhecimento facial, tem um sistema que já é capaz de medir temperatura das pessoas, né? Então, um dos sistemas que foi usado para combater as transmissões de coronavírus é uma espécie de aplicativo que, por exemplo, quando você entrasse num vagão de metrô, você recebia uma mensagem do governo chinês dizendo, olha, tem uma pessoa com febre potencialmente infectada, portanto, no seu vagão, se distancie, saia do vagão, e para essa mesma pessoa, você está com febre, retire-se do vagão, vá para casa, coisa do tipo. Assim, com um sistema de vigilância que faz um reconhecimento facial bastante sofisticado, tem um sistema de pontos, de pontuação em relação à simpatia maior ou menor dos cidadãos em relação ao governo. Então, assim, nas redes sociais que eles podem usar, não são todas que eles podem usar,
nas redes sociais que eles podem usar são monitoradas constantemente, assim, os comentários que se faz contra ou a favor do governo, ou que podem demonstrar uma simpatia maior ou menor ao governo, e isso tem consequências sociais para aquelas pessoas, quando não policiais, se o caso for considerado mais grave. Então, o Alexandre estava lembrando, né, Alexandre, da série Black Mirror, que traz muito esse uso da tecnologia para fins de controle e vigilância. Tem, inclusive, um episódio, que, se eu não me engano, é o primeiro episódio da 5ª temporada, mas posso estar enganado. Eu vi tudo, né, assim, mas posso estar enganado, que é o do sistema de pontuação. A pessoa que vai postando nas redes sociais, vai recebendo likes, estrelinhas, não sei o quê, e dependendo de quantos likes, estrelinhas ela tem, ela pode almoçar num restaurante mais sofisticado ou só pode almoçar num restaurante mais simples. Ela pode alugar um apartamento bacana ou não consegue nem alugar apartamento, porque o cara vai ver, pô, ela só tem 2 estrelinhas, então não pode. Tem várias restrições sociais baseadas no comportamento da pessoa nas redes sociais, com base no que ela posta, no que as pessoas curtem, nas estrelinhas que ela recebe, nos likes que ela recebe. Lembra bastante, como diz o Pedro Olinto, o livro 1984, do George Orwell. Esse é um livro que vale muito a pena vocês lerem, inclusive ele está sendo vendido em todo lugar, por todas as editoras, que está fazendo 1 ano, por aí, que o George Orwell morreu, fazendo 1 ano, que fez 70 anos que o George Orwell morreu. Logo, os direitos das obras dele estão em domínio público. Então, todas as editoras pegaram alguma tradução ou traduziram e estão publicando. É um livraço, né, assim, que ele expõe, ele escreveu nos anos 50 esse livro, e tem ali a exposição de um Estado extremamente autoritário, imensamente totalitário, com a figura de um líder e de aparelhos assim, exaustivos de vigilância e controle sobre as pessoas, de modo que cada passo das pessoas é controlado, vigiado. Tem umas indicações super legais assim, sobre a falsificação de fatos históricos e até de obras de arte. O nome dos ministérios, no 1984, é fantástico, assim, né? Porque os ministérios têm um nome, mas a atuação deles é justamente no polo contrário. Isso não me lembra nem da China, lembra do nosso governo, né? Porque, assim, lá no George Orwell, no 1984, o Ministério da Paz é o responsável pela guerra. O Ministério do Amor é o responsável pela tortura dos cidadãos. O Ministério da Verdade é o responsável por falsificar documentos históricos, jornais, obras de arte, filmes, e ele mostra de uma maneira muito bacana, assim, terrível, mas muito interessante, essa prática muito comum de uma falsificação da realidade, uma negação da realidade, para tornar o mundo sempre a imagem e a semelhança da ideologia social dominante, daquela crença absoluta no poder daquele Estado totalitário, no poder do seu líder. A própria noção de fake news está ali muito presente, não só nesse caso explícito das falsificações, mas assim, no disparar mensagens contraditórias o tempo todo. Um dos artifícios que usam ali, né, que aquele Estado totalitário usa para se manter no poder, e para dominar não só os corações e os corpos, como as mentes das pessoas, é um negócio que ele chama de duplo pensamento, lá o George Orwell, né? É duplo pensamento, quer dizer, você dispara mensagens contrárias, de maneira que as pessoas nunca sabem o que é a verdade. Isso gera nelas uma sensação de que verdade é o que o governo está dizendo, não importa, né? Porque uma hora vai ser publicado que ele está em guerra com fulano, em outra hora vai ser publicado que ele nunca esteve em guerra com fulano. Uma hora vai ser publicado que um tal remédio salva a vida, e na outra hora vai ser publicado que um tal remédio nunca foi indicado. Uma hora tem esse tipo de situação lá, né, de duplo pensamento, que facilita assim, uma confusão mental, no sentido de você ficar sempre predisposto a acreditar no que está sendo dito, sem contar, obviamente, todo o aparato de repressão policial, violência, levado à frente pelo Ministério do Amor. Se vocês pensarem nos ministérios que a gente tem no nosso governo atual, parece até que é inspirado, né? Você tem o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, é comandado pela Damares Alves. O Ministério do Meio Ambiente é comandado pelo Salles, o cara que quer
destruir a Amazônia. O Ministério do não sei quem, entende? Tem essa lógica de uma coisa pelo contrário, né? Assim, o Ministério serve para o contrário do que ele diz que serve. Rindo para não chorar. É isso mesmo. Mas, então, é um livro assim, muito, muito potente, muito forte para pensar a nossa realidade contemporânea, justamente porque volta, né, à cena, volta à baila essa adoração por uma ideia de líder autoritário, de Estado autoritário, tanto na sua vertente chinesa quanto nas suas vertentes ocidentais, europeias, americanas, nós aqui, né, estamos vivendo coisas parecidas, com diferenças, obviamente, de graus e de intensidade, de detalhes em relação aos autoritarismos do século XX, com diferenças em relação à própria descrição, obviamente, do George Orwell, mas temos elementos, né, que nos fazem sentir o peso desse autoritarismo que voltou a ser forte na cena política atual. Vitória, diga, por favor. Bom dia, me escutando? Bom dia, Vitória. Tá dando para escutar legal? Tá, tô ouvindo bem. Então, eu tenho uma pergunta sobre esse assunto mesmo. Porque eu acabei de ler esse livro há pouco tempo, né? Deve menos de um mês. E tá todo mundo falando desse livro. Falaram, né? Mas ele tá muito em alta por tudo que está acontecendo. E uma coisa que me faz pensar muito, que eu sempre estive pensando desde que eu comecei a ler ele, para sempre poder trazer ele para nossa realidade. Ser um livro tão em alta e, assim, querer saber sobre esse livro, realmente. Acho que a minha curiosidade foi essa. Eu encontro muito bom mesmo. Mas eu tenho uma dúvida, assim, que o que seria do livro, então, que a gente pode colocar sobre uma pandemia? Seria aquele momento de ódio ou aqueles programas que eles faziam para meio que manipular as pessoas pelo cinema? Seria o que a gente pode notar, assim? O que é do livro que nos ajuda a pensar a realidade da pandemia, é isso? Isso. Se o Brasil, assim, eu tô falando do Brasil, o Brasil como esse modelo de governo, como as coisas que a gente tem passado, a gente consegue equipar, sei lá, pela forma que o governo tem tratado a questão da saúde, a questão da pandemia, das mídias, o que tem divulgado, o que não tem divulgado, entendeu? Nesse sentido. Exato, acho que as respostas estão vindo, né? Disparar fake news, isso vindo do governo, é algo que tem bastante a ver com a lógica do governo lá da realidade distópica que o George Orwell cria ali, né? Eles vivem disparando fake news sobre realidades que estão ocorrendo naquele momento, lá no livro e aqui no nosso caso, né? A gente vê direto o próprio chefe da nação dizer, num contexto em que já se entendeu que, por exemplo, máscara diminui a velocidade que seja de contágio, possibilidade de velocidade de contágio, ele diz que não é para usar máscara, que é para aglomerar mesmo, assim, é um negócio fora para disparar fake news de dentro do próprio governo. Né? O próprio governo, como diz aqui a Maria Isabel, de fake news sobre a vacina, tanta coisa, o próprio governo cria para depois utilizar a favor, sempre impressionante, cloroquina, né, assim, defender ainda um remédio que comprovadamente não funciona para combater a doença, mais de um remédio comprovadamente não funciona para combater a doença. É esse tipo de ação, de disparo de fake news, de reescrita da história, né, era muito comum lá no... Você lê o livro, você lembra, tinha um departamento, o Ministério da Verdade, tinha um departamento lá que ficava falsificando a história, reescrevendo os livros de história, reescrevendo os jornais, tirando nomes dos jornais que fossem indesejáveis. Então, há uma reescrita da história por parte desse governo, né, assim, de mostrar um passado da ditadura militar, que era uma coisa louvável, fantástica, incrível, se colocar como herdeiro desse passado incrível que foi perdido graças à atuação, né, de grupos imorais, de grupos subversivos.
essa coisa de criar um inimigo, né, um inimigo que ameaça a estabilidade da vida de todo mundo, logo precisamos de um poder forte, autoritário, para nos proteger desse inimigo. É uma lógica que tem muito a ver com o tipo de realidade distópica que o George Orwell está falando no livro. Então, me parece que tem bastante a ver. O Pedro Olinto diz assim: dentro do livro, o Estado fomenta minutos que direcionam o ódio do cidadão contra alguma figura política. Perfeito. A direita chamando algum político de esquerda de comunista, com sentido pejorativo, isso salienta um ódio contra uma ideia que nem mesmo o público sabe do que se trata. Direto, né? Tem linchamento público. Teve um exemplo agora, essa semana. Aquela senhora que foi cotada para ser ministra da Saúde, ela sofreu ataques terríveis, ameaças de morte, pessoas tentando invadir o quarto de hotel em que ela estava. Eu não sei se ela é uma pessoa fantástica ou não tenho a menor ideia de como é que ela é, tá? Só estou dizendo um exemplo de como uma pessoa é simplesmente cotada para ser ministro da Saúde, de repente não concorda com todos os pontos de uma determinada massa ideológica dominante e é totalmente violentada nesse sentido, né? Um monte de ataques que ela sofreu tem a ver com um minuto de ódio lá, justamente, né? É preciso descarregar o ódio em cima de alguém. É preciso ter um inimigo para descarregar o ódio. O Freud falava muito disso. Ele dizia: é sempre muito possível reunir um grande número de pessoas pelo amor, desde que restem tantas outras a quem se possa descarregar livremente o nosso ódio. Então, assim, essa reunião de um grupo em torno de um ídolo comum não raramente está ligada a ter um outro grupo inteiro de pessoas em quem se possa descarregar livremente o ódio, a agressividade. Isso tem muito a ver também com essa sutileza psíquica que o George Orwell tem e que ele expõe ali. Hegel fala disso em sua obra, se eu não me engano, o antagonismo como forma de coesão. É possível, não me lembro de algum trecho do Hegel que coloque isso, mas é possível. Eu me lembro muito do Freud quando eu ouço isso, né? O cara que diz que justamente essa coisa de ter um inimigo, né? Assim, um inimigo que vai nos ameaçar, que ameaça a nossa estabilidade, nossa segurança, ele opera justamente, né? A criação desse inimigo opera justamente como uma função de economia psíquica que permite que a gente descarregue as nossas pulsões agressivas, reprimidas, sobre um outro, livremente. Então, esse outro, ele merece ser perseguido, esse outro, ele é tão ruim que ele merece ser violentado, esse outro é tão ruim que merece ser torturado, esse outro é tão ruim que merece ser exilado, morto, no limite, né? Tem muito essa lógica o inimigo é aquele sobre quem podemos descarregar nossa agressividade, em geral reprimida, porque em geral esses grupos, né, que giram, orbitam lideranças ultra-autoritárias ou esses sistemas assim, super autoritários, são grupos que, pode parecer paradoxal, mas são grupos extremamente moralistas. Eles têm uma defesa muito forte da moral e dos bons costumes, e uma moral e bons costumes baseadas em coisas muito tradicionais, tipo amor, o respeito, né, digamos assim, o respeito aos padrões tradicionais, o respeito aos valores tradicionais, não sei o quê. E justamente porque são muito reprimidos, tem uma agressividade ali muito doida para sair para fora, né? E precisa ir para algum lugar essa agressividade. Então, o inimigo te dá esse lugar de descarrego da agressividade. Só o Freud falando, né? Eu concordo, de certa maneira, com ele. Acho interessante a leitura dele. Mas não como verdade e vida, e sim como fariseus. Aí, não sei, né? Eles falam que é pela verdade e pela vida. Aí, eu não sei. O que eu ia falar é que vocês chamaram a atenção para esse detalhe do Byung-Chul Han. Inclusive, né, acho que respondemos, né, Thalita, a questão de se ele tinha medo de falar da China. Me parece que ele é bem crítico em relação à China. Ele coloca a China como um governo super autoritário.
O que ele diz, que parece ter sido uma espécie de fato, que serviu para alguns países, hoje nós sabemos que não serviu para todos, esse texto, lembrando, lá do início da pandemia, abril, maio, ele diz que tem uma relação, por enquanto, entre esse autoritarismo e um controle melhor da pandemia. De fato, a China conseguiu controlar muito bem a pandemia. Hoje nós sabemos assim, pelos dados que foram aparecendo ao longo do tempo, que ele obviamente não tinha, inclusive ele está pensando num contexto em que o epicentro da pandemia ainda é a Europa, ali, né, Itália, Espanha, principalmente Itália e Espanha, depois isso migrou para os Estados Unidos e hoje em dia é o Brasil. O Brasil hoje em dia é considerado uma ameaça global, porque esse é um laboratório ao ar livre de replicação indiscriminada do vírus, né? Com o poder governamental, estatal, fazendo de tudo para que haja ainda mais aglomeração, ainda menos uso de máscara, ainda mais transmissão do vírus. Isso cria um laboratório a céu aberto de replicação do vírus, e o vírus, quanto mais ele se replica, mais ele sofre mutações. A mutação é uma espécie de erro, né? Assim, imagina, sabe quando você faz, sei lá, vai imprimir 200 páginas, vai fazer cópia de 500 páginas na Xerox, umazinha sai errada, a folha amassa, o negócio sai do padrão, né? O vírus é isso, quanto mais ele se replica, mais ele tem chance de sofrer mutações. É um erro na replicação, e um erro que, talvez não por acaso, o torna mais resistente às formas de combate que houverem contra aquela forma principal da qual ele foi mudando. Então, o Brasil é uma ameaça global hoje em dia por causa dessa possibilidade de novas cepas do vírus e tal. Mas eu dizia do Byung-Chul Han, ele não sabia ainda, né, dessa realidade, mas a gente acabou descobrindo, né, com os dados, que tem países que não são super autoritários e conseguiram fazer um controle interessante do vírus, né? Tem assim, o caso da Nova Zelândia, tem vários casos de países que fizeram um ótimo controle do vírus, sem serem países extremamente autoritários. Eu teria que ver como que eles conseguiram isso. A Ruanda é um caso de sucesso, né? E não tem um governo super autoritário, não tem muito dinheiro, não tem vários casos assim que chamam a atenção. Os países conseguiram controlar bem o vírus. O Vietnã tem um viés mais autoritário, então fica na lógica do Chul Han, também conseguiu controlar bem o vírus. Enfim, o que eu ia chamar a atenção, antes ainda de ler ou eu leio aqui a pergunta do Pedro Olinto, depois eu chamo a atenção. Mas, professor, o Zizek diz que existe um conformismo em cima das atuais políticas, não só na nossa realidade da pandemia, mas anteriormente e possivelmente depois. O filósofo fala que a liberdade dói. Ele usa a palavra tragédia. Levando em consideração o gênero grego de teatro, não existe final feliz. De fato, estamos condenados dentro dessa realidade, ou é possível quebrar esse paradigma? Se sim, como? Excelente pergunta, excelente pergunta. O Zizek é um filósofo esloveno, muito famoso. Ele, curiosamente, foi candidato a presidente da Eslovênia em 80 e pouco, 89, se não me engano, e se tornou um filósofo muito popular, famoso hoje em dia. Ele fala muito bem sobre muitos temas. Ele tem um documentário interessantíssimo, eu indico muito, se vocês conseguirem achar. Existe um programa de streaming pirata, que chama Stremio. Escrevi errado. Stremio, deixei aqui para vocês. É muito bom, é gratuito, obviamente, porque é tudo pirateado, mas é muito bom, tem de tudo. E lá tem um documentário do Zizek que se chama O Guia Pervertido da Ideologia. Eu coloquei para vocês um videozinho, um trechinho desse vídeo, no qual ele está falando sobre ideologia, que é o tema principal desse texto que eu passei para vocês também, que é um dos ensaios que ele fez sobre a pandemia. O primeiro que ele fez eu achei muito ingênuo, que se chama o coronavírus e a reinvenção do comunismo. Aí ele diz que, ele escreveu bem no início da pandemia também, e diz que o coronavírus ia trazer uma reformulação do comunismo, porque o capitalismo estava falido e o vírus mostrava isso, e era preciso reformular tudo e ia ter um novo comunismo. Achei uma bobagem, vocês me desculpem, assim, mas
nada dá indicação de que, com ou sem pandemia, especialmente com pandemia, que o capitalismo está falido, que a lógica, mesmo a lógica mais agressiva, mais exploratória do capitalismo está falida por causa do vírus. Pelo contrário, ele acentua as desigualdades, torna as pessoas mais desesperadas para pegar qualquer tipo de trabalho. Há uma proliferação sem igual do subemprego, uma coisa que já existia antes, mas continua, né, se proliferando muito mais durante a pandemia. Quanta gente tinha um negócio próprio, tinha algum negócio, né, se tornou entregador, e um entregador de aplicativo que fica o dia inteiro rodando para tirar um trocadinho que é regulado ali pelo aplicativo. Quanta gente ficou desempregada e desesperada, e quanta gente ganhou mais dinheiro com a pandemia. A Amazon fez dinheiro como nunca, o Zoom fez dinheiro como nunca, o Google fez dinheiro como nunca. Então, entre esses extremos, né, das pessoas realmente muito empobrecidas e das pessoas multibilionárias, tem todo esse campo de desigualdades que uma pessoa vai comprar uma máscara de fios de ouro a R$ 1.500, e a outra não vai ter máscara, vai amarrar um saco plástico na cara. Muita coisa, eu achei muito ingênuo esse primeiro texto dele. Esse segundo eu achei melhor, porque ele trata realmente da coisa da ideologia, que, como o Pedro falou bem, e está muito bem explícito no videozinho dele que eu postei, que é justamente a cena de um filme. Esse documentário todo assim, ele pega cenas de filmes e vai mostrando como a ideologia funciona. O que é a ideologia? A ideologia é um sistema de discursos e símbolos que mascaram uma determinada realidade de exploração e violência. E ela funciona de uma maneira tal que ela não só mascara essa relação de violência e exploração, como ela faz com que as próprias pessoas que são exploradas por um determinado sistema se engajem na defesa desse mesmo sistema. É por isso que ele chama de perverso. O guia é perverso, assim, o sistema da ideologia, que ela não apenas mascara a relação de dominação, mas ela faz com que a pessoa goste quase, se engaje na defesa daquele projeto mesmo no qual ela é explorada. Então, é a ideia, por exemplo, de meritocracia, né? Assim, é uma ideologia, a ideia de que basta você fazer, basta você querer, que você vai ficar rico, milionário, vai vender bolo na rua, igual a Maria da Paz, e daqui a um ano você está milionário. É mentira, né? Assim, você tem, em termos de porcentagem, quem fica milionário trabalhando, só trabalhando, é 0,1% da população mundial. Então, não tem muito sentido. Então, tem sistemas ideológicos, né, assim, nesse sentido, de ideologia, que é um conceito, né, um conceito que vem lá do Marx e do Engels. O Zizek, ele mistura Marx com psicanálise, é a marca dele. Ele é um psicanalista, ele estudou muito Lacan, que é um psicanalista muito famoso do século XX, estudou muito Marx, ele usa muito as duas referências para ler certas questões do nosso meio atual. E na cena do filme que ele comenta ali, ele fala, é muito curioso essa cena, porque assim, o cara achou um óculos que faz ele ver a realidade tal como ela é, como se não houvesse o véu da ideologia. Então, onde tem uma nota de dinheiro, ele vê, esse é seu Deus. Onde tem um outdoor dizendo, passe férias com a família no Caribe, ele vê, case, reproduza e obedeça. Onde tem, sabe, qualquer tipo de propaganda, ele vê assim, obedeça, fique sob controle, ande na linha, coisas assim. E ele tenta dar esse óculos para um amigo muito próximo dele, para ele enxergar também a realidade tal como ela é. E o amigo não aceita de jeito nenhum. Eles entram numa briga de confronto físico, de soco, de chute, que o amigo não quer usar o óculos. E o Zizek fala, pô, eles ficam 7 minutos nessa cena, uma cena que é até estranha, porque é muito tempo da mesma cena, a mesma coisa, essa luta entre amigos. Mas ele diz, porque enxergar a realidade tal como ela é um sofrimento, é doloroso. Assim, esses véus que mascaram a realidade, que pintam a realidade com cores mais bonitas, mais interessantes, a gente se sente melhor com eles. Então, não é que a ideologia, nesse sentido específico, né, de discursos, símbolos que mascaram a realidade, não é que eles atuem sobre nós repressivamente, a gente se incomode com eles e queira quebrá-los. Pelo contrário, eles criam para nós uma zona de conforto dentro mesmo do sistema que nos faz, que nos explora, digamos assim. Ele nos torna felizes dentro do sistema que nos explora. Que é o caso de tem muita gente satisfeita, gente.
tem muita gente feliz, tem muita gente satisfeita. Dentro de certas bolhas, né, a rede social faz bolhas de verdade, né, por conta dos algoritmos. Então, se você está muito incomodado com o governo atual, por exemplo, é muito comum que você vai ver só postagens o dia inteiro de coisas que te falem contra o governo atual. Se você é a favor, pelo contrário, você vai ver só coisas o dia inteiro que te falem a favor do governo atual. O algoritmo cuida disso, porque o interesse do algoritmo, obviamente, não é te conscientizar de nada, ele quer que você fique preso à tela. E quanto mais coisa você vê que confirma a sua opinião, mais você vai querer ver mais e ficar preso à tela, e interagir com a tela, vai comentar, vai curtir, não sei o quê. De vez em quando ele dá uma quebrada, ele mostra uma coisa totalmente contrária à sua opinião para ver se você interage. Você comenta, xinga e tal, mas se ele fizer isso o tempo todo, você vai ficar mais puto com a rede mesmo e vai jogar fora. Então ele te mostra muita coisa que tem a ver com o que você gosta e faz e tal. Alana, você ia se surpreender se você entrasse numa bolha, seja de WhatsApp ou de grupo de Facebook, de apoiadores do governo atual, porque eles só recebem feedback positivo, como se chama, é só mensagem positiva. E tudo que há de ruim é culpa dos outros. Né? Tudo que há de ruim é culpa dos outros. Mas, ainda sobre a pergunta do Pedro, é trágico, é uma realidade trágica mesmo. Né? Assim, e quando você diz, estamos condenados dentro dessa realidade ou é possível quebrar esse paradigma? Se sim, como? Eu não arrisco essa resposta, Pedro. Eu não arrisco essa resposta. Assim, vamos fazer um plano, todos nós, para quebrar essa realidade, mudar tudo isso. Não arrisco. Quando eu tento um exercício qualquer de produção, de liberdade mental e existencial, em primeiro lugar, para mim, eu não me contento com uma realidade tão pequena, né? Como diz lá o Chico Buarque, talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Eu não aceito um mundo tão pequeno e uma vida que é um fato consumado, de maneira que eu tenho que acreditar em determinada coisa, e eu sei exatamente quem amar e quem odiar, e eu tenho que viver uma vida padrão de acordo com os padrões estabelecidos e os valores estabelecidos. Não me contento. Então, todo o meu esforço é, primeiro, de produzir libertação mental para mim mesmo. E o segundo, que eu tento, é de produzir libertação mental para algumas pessoas, aquelas que se incomodam também, aquelas que estão buscando também alguma coisa diferente. É meio que assim, cara. Eu não vejo uma maneira assim de vamos todos transformar inteiramente a sociedade. Mas há quem pense assim, né? Há quem pense assim. E quero dizer, tem campo para esse tipo de pensamento. Né? Você pode buscar pessoas que pensem assim, que você vai encontrar. E devem ter até planos, né, para transformar tudo inteiramente. Mas eu sempre acho que tem uma dimensão de trágico mesmo, como você trouxe bem, com a qual às vezes é preciso lidar. Às vezes é preciso lidar com a situação trágica da existência, nesse sentido que você diz da tragédia grega. Né? O trágico não é lamentação. Isso é interessante. O trágico não é lamentação. O trágico é ver a realidade como ela é e afirmar essa realidade. Então, se você vê que tem muita gente satisfeita com a situação de mundo atual, você tem que encarar essa realidade. E tem que pensar o que você pode fazer por você e por pessoas que não estejam satisfeitas também. Porque para você achar que vai transformar inteiramente a sociedade, você precisa contar que você tem que converter de alguma maneira todas essas pessoas que estão muito satisfeitas. Você tem que contar com a possibilidade de ter que brigar com poderes de multinacionais internacionais e de governos internacionais poderosíssimos, que têm máquinas de guerra nas mãos, para reverter uma sociedade a nível global. Temos esse poder? Não vi ainda, né, esse poder aparecer. Para que a gente tem poder? O que a gente pode fazer? Pensar dá para fazer. Pensar é possível. Espalhar pensamento, reflexão é possível. Criar pequenos grupos em que você possa pensar em viver de maneira diferente é possível. Mas transformar a sociedade inteira como um todo
a partir assim, de um desejo seu, né? Não sei mesmo. Diogo, Diga. Interessante essa sua fala, porque uma das coisas que me fez querer voltar para a faculdade estudar foi a Coreia do Sul, a decisão deles de mudar tudo através da educação, né? E nesse texto aqui do Churran, ele fala para mim da Coreia. Ele fala que a Coreia tem uns sistemas de controle ali, dada a tecnologia dele, né? Então, isso é impactante, né? Assim, eles mudaram, mas mudaram até que ponto, né? Aonde vai cair isso, né? A Coreia tem um sistema interessante, né? Assim, realmente eles investiram muito em educação, transformaram em grande parte a qualidade de vida, assim, o PIB, pelo menos, né? Essas coisas, essas medidas macroeconômicas. O país cresceu muito economicamente, cresceu muito em qualificação profissional, muito. Mas é tão curioso, assim, o sistema é tão massacrante em relação a isso, né? As pessoas têm que estudar e é tão competitivo, o sistema de vestibulares, não sei o quê. Eu tive um conhecido que foi para lá, dar umas palestras e tal, e ele disse que lá tem simplesmente um sistema de tráfico de aulas, porque as pessoas são limitadas, por lei, a estudar somente 12 horas por dia, oficialmente, né, em aulas, em cursos. Então, ela é monitorada todos os dias para ver quantas horas ela estudou, porque estudar mais de 12 horas é considerado tipo uma trapaça social e colocando a própria saúde mental em risco. Eles tiveram muitos casos de suicídio lá, né? Por conta dessa pressão massacrante, estude muito, compita, seja competitivo no mercado, na universidade, não sei o que e tal. Então, eles limitaram a 12 horas, de modo que tem professores que fazem um sistema de aulas clandestinas. Pô, você me paga R$200 e eu te dou uma aula depois do horário permitido. Tá, 11h30 da noite a gente se encontra, eu te dou uma aula. O cara paga para ter mais do que as 12 horas de aula. Então, como eu estou dizendo, tem o Pedro lembrou bem, tem algo assim de uma tragicidade na vida humana, que a ideia de que você vai consertar tudo, resolver todos os problemas de uma vez por todas, é muito difícil que ela não gere outros problemas com os quais você tem que lidar. O Pedro comenta, existe um livro do Duane Elgin, que se chama A Dinâmica da Evolução Humana, e que para que ocorra essa evolução é necessário a quebra do paradigma atual. No entanto, a forma que o livro aborda essa quebra é através do que eu interpretei algo que impacte a humanidade, como a fome, uma grande doença, por aí vai. Mas isso já ocorre, a pandemia já matou mais de 2 milhões de infectados e não aconteceu essa evolução. Exato, em 1918 a gente teve como é que se chama? Gripe espanhola, matou muita gente, ela era muito mais letal do que esse vírus, né? Matava, assim, da ordem de 1/3 dos infectados, a população europeia foi drasticamente diluída. E o que as pessoas estavam fazendo depois, na recuperação? Nos anos 30, elas estavam colocando fascismo e nazismo em praça pública e tomando controle, fazendo guerras mundiais, uma outra guerra mundial. Tinha acabado de acontecer uma em 18 mesmo, né, que terminou em 18, e lá em 30 e pouco estão fazendo outra guerra mundial. Então, não é um grande... E depois da guerra mundial, que é um grande impacto, uma grande catástrofe, aí tem Guerra Fria, aí tem outras questões, não sei, a gente dá indícios de que não tem um mundo perfeito e que não é um grande evento desse que vai, ele sozinho, transformar toda a dinâmica da sociedade. E essa pandemia, já desde o início, dava indícios de que não ia transformar nesse sentido que o Zizek falou lá, por exemplo, né, o Zizek, tipo, que a pandemia vai trazer um novo comunismo. Não vi nada disso. Me pareceu mais assim um desejo dele, o que gostaria muito que a pandemia trouxesse um novo comunismo, mas o teórico, né, ele tem que ter esse cuidado, não é porque ele deseja que ele tem que dizer que vai acontecer. Às vezes, para você dizer o que você acha que vai acontecer, você fala coisas que são contra o seu desejo. Não é que você deseja, você desejaria outras coisas melhores, mas se você está olhando para o mundo, ele está te mostrando uma coisa. O Pedro diz assim, no final das contas, você, eu e todos que estão aqui fazemos parte de algo que, no final das contas, sabemos que o nosso esforço não faz uma diferença macroscópica, porém, faz uma diferença microscópica, faz uma diferença micropolítica.
E ela, às vezes, é muito importante, né? Eu não sou a favor da ideia de que ou a gente transforma inteiramente a sociedade, ou nada que a gente faça importa. Pelo contrário, eu tenho a ideia de que tudo que a gente faz importa muito, justamente que impacta as vidas de pessoas singulares que estão vivendo, que estão sofrendo, que às vezes com uma palavra nossa, com uma ideia que a gente traz, com uma obra de arte que vem, vão ter a vida impactada, vão mudar sua maneira de pensar, vão mudar sua postura diante do mundo, vão se sentir de uma maneira diferente, vão começar um movimento diferente junto com as pessoas ao redor. Isso, para mim, é tudo, tudo. Né? Mas eu tendo a adotar uma postura que não é necessariamente pessimista, mas meio que realista, de ler as circunstâncias da realidade quando se fala assim, em transformação total da sociedade, porque existem forças, primeiro, forças muito poderosas que atuam no controle macropolítico da sociedade, multinacionais, de empresas multibilionárias, países inteiros com exércitos muito bem montados, né? Multibilionários também. Não sou eu que vou vencer essas forças, entende? Falando sinceramente, não é o meu poder de escritor, pensador, professor que vai transformar, que vai bater de frente com essas forças. E ainda tem um outro detalhe, que é pelo outro lado. Tem muita gente satisfeita com a situação, por mais que a gente reconheça que é terrível, tem muita gente satisfeita. Se você para ouvir as pessoas, você vê que tem muita gente... mas a condição de vida delas piorou. Porém, a medida da felicidade, isso é um caso que o outro teórico que eu coloquei aí, o Yuval Harari, ele chama a atenção. Ele tem um livro chamado Sapiens, um livro muito bom, se tornou best-seller e tal. Ele é historiador, né? Mas é um cara muito inteligente. Nem tudo que ele fala se escreve, não, mas ele é muito inteligente. E ele diz assim, a medida de felicidade das pessoas não é tão objetiva quanto a gente imagina. Tem muita coisa que entra na conta da felicidade. E ele chama a atenção para um fenômeno social muito curioso. Às vezes, a condição objetiva das pessoas melhora e o nível de felicidade com a situação geral diminui, porque as expectativas delas também aumentam. Então, você observa, teve um período grande de crescimento econômico, né, muita gente que estava em situação de pobreza passando para a classe média, muita gente que era de classe média passando para a classe média alta. Então, você imagina, o pessoal vai ficar feliz um tempão. Pelo contrário, às vezes aparece logo em seguida uma grande insatisfação com a situação inteira, porque ao invés de comprar o vinho mais caro, você teve que comprar o vinho de preço médio, porque ao invés de ir no restaurante que você estava acostumado, você teve que comer um hambúrguer, sabe? Coisas assim que ele chama a atenção. A felicidade humana não é medida por critérios totalmente objetivos. De maneira que, mesmo numa situação que a gente pode reconhecer como terrível, em que a situação objetiva de todo mundo piorou, você não tem um índice que vai te dar, né? Ninguém teria esse índice, não tem, nem a fake news tem coragem de ir tão longe. Ninguém vai dizer que a situação objetiva das pessoas está melhorando, em termos de poder de compra, em termos de preço das coisas, em termos de qualidade de vida, em termos de qualidade, né, como é que se diz, da sua situação, de suas condições de vida mesmo. Ninguém é capaz de dizer isso. Porém, ainda assim, tem muita gente satisfeita. Porque a média é satisfação com outros critérios. Mas pelo menos temos alguém que é comprometido com os valores tradicionais da família, da minha religião, de não sei o quê. Porque, mas pelo menos não é o comunismo, mas pelo menos não sei o quê. E está satisfeito. Como é que você vai lidar com isso? Você vai esperar que todas as pessoas se conscientizem, como as pessoas dizem, ou vai conscientizar todas as pessoas? Não. Só não vejo, mas não quer dizer, quando eu digo, sou só eu dizendo, tá? Não é assim, então você está desincentivando, não, vai lá, cara, faz aquilo que você realmente acha que deva ser feito, né? De maneira nenhuma eu quero desencorajar, é só a minha visão. O Luiz Fernando diz assim, o poder do povo pelo povo vem dessa participação microscópica, nunca ouvi nem vi na história tais mudanças acontecendo em meses ou anos, no mínimo décadas ou séculos, para mudar uma consciência coletiva efetivamente. Até mudar esse tradicionalismo todo, haja progressismo e liberalismo.
Você diz uma coisa importante, né? Existe todo um trabalho microscópico por fazer para quem tem o interesse de transformar a macropolítica social. E se você notar bem, se você observar bem, as forças que hoje estão no poder estão fazendo um trabalho micropolítico de base há muito tempo. Há muito tempo. Estão em lugares que a universidade não está, estão em lugares que o Estado só vai para dar porrada, estão em lugares que as ideias filosóficas não estão, mas muitas das forças que hoje estão no poder estão ocupando lugares, assim, estão trabalhando junto às pessoas, fazendo corpo a corpo com as pessoas. E realmente proporcionando às pessoas, assim, alfabetizando pessoas, mostrando conhecimentos básicos de história e cultura para as pessoas, ajudando financeiramente as pessoas, criando redes de solidariedade entre as pessoas. E, claro, vem junto com o pacote um tanto de controle mental que, na hora que chegar a eleição, vai dizer, vota aqui e a pessoa vai votar. Tudo bem. Mas não dá para esquecer esse outro lado. Tem esse outro lado, sim, que é de estar ali junto com as pessoas, fazendo muita coisa pelas pessoas. E sim, Luiz Fernando, é um trabalho. Então, as mudanças realmente sociais, elas levam tempo e elas acontecem. Na verdade, elas acontecem. As mudanças sociais acontecem, mas elas levam tempo. Levam tempo e exigem um certo trabalho. Não é de uma hora para outra. Você tem razão. O que mais, gente? Pergunta, comentário? Andrei, está lá no cronograma, tá? Explicadinho lá no cronograma. 2 provas normais. E está lá os dias que elas vão ficar, de tal dia até tal dia. Eu incluí fins de semana inteiros nas 2, para vocês terem tempo de fazer. E quem, porventura, tem a semana muito ocupada, mas pode fazer no fim de semana, fazer no fim de semana. Quem tem o fim de semana muito ocupado, mas tem os dias de semana, alguns dias de semana livres, vai ter esses dias de semana. É tudo pensado para proporcionar o máximo de condições para vocês fazerem a avaliação. Tá? E no início também eu comentei um pouco como é que vai ser, valeu? Mas é simples, 2 provas simples, com base total nos textos, nada de inventar a história. E o único caminho que eu digo, não façam, é copiar coisa da internet e colar. Ah, mas eu não sei fazer, tenho muita dificuldade. Tenta fazer qualquer coisa, que o resultado é melhor do que copiar e colar da internet, que é 0. Você tentando fazer qualquer coisa, você vai ganhar pontos. Eu vou entender ali que, você está com dificuldade, mas está tentando e eu vou capturar o que você está tentando. Sabe? Mas é isso. Não copie e cole na internet. Diogo, diga. Dá uma comentada nessa frase aqui do Zizek. Né? Ele bota logo depois a pergunta. Terá sido o lockdown uma paralisia desprovida de dialética? Para inverter o famoso tema benjaminiano de dialética paralisada? Dá uma comentada nisso. Tá. Quando ele fala de dialética, ele está falando, recuperando lá termos do Hegel, do Marx, que pensam o movimento da história como a luta de forças antagônicas. Essa é a dialética fundamental do Hegel e do Marx. A história se movimenta através do embate entre forças antagônicas, o que para o Marx se manifesta na forma de forças antagônicas no sentido material e econômico entre as forças que são detentoras, são donas dos meios de produção, ou seja, meio de produção é assim, para a agricultura é a terra, o meio de produção, para a indústria é a fábrica. Então tem os detentores dos meios de produção e tem aqueles que não detêm os meios de produção e que apenas contam com a sua força de trabalho. E não detendo os meios de produção, tem que vender a sua força de trabalho.
Para o Marx, esse é o embate fundamental, né, que faz a história se mover. Agora, uma vez que que as ideologias, no sentido específico, como conceito, né, porque a gente fala de ideologia como se fosse qualquer sistema de ideia. Tipo, a ideologia do Marx, a ideologia do liberalismo, a ideologia do Zizek, a ideologia cristã, não. Ideologia como conceito é diferente desse sentido geral, que é sistema de ideia. Ideologias são sistemas de ideias e símbolos simbólicos e discursivos que mascaram uma realidade que é de dominação e de exploração. Então, uma vez que esteja bem instalada, né, assim, um sistema bem instalado, um sistema ideológico, ele meio que não elimina exatamente, mas ele abafa assim, esse movimento que é de contradição, que é dialético. Professor, você está sem som. Por que diabo eu fiquei sem som? Tudo isso que eu falei estava sem som? Não, só essas últimas coisas, mas deu para Tá, pegar a explicação da dialética. tá. Aí eu dizia, quando se instaura, né, com sucesso um sistema ideológico, chegaram a pegar a explicação da ideologia? Tá. Quando se instaura com sucesso um sistema ideológico, o que acontece? As classes exploradas, que são aquelas que, em sentido marxista, né? As classes exploradas, que são aquelas que deveriam estar lutando por melhores condições de vida, ou mais que isso, né? Lutando para tomar os meios de produção para si e assumir o controle dos meios de produção e se libertarem da tal exploração que estão sofrendo. Quando um sistema ideológico se estabelece com sucesso, essas classes chamadas exploradas vão estar às vezes até satisfeitas com aquele mesmo sistema de exploração e não vão estar operando assim a dialética plena da história que move a história, que coloca a história em movimento. Daí uma dialética parada. Ele fala, pô, tem uma dialética aí parada, porque a relação de exploração está lá, entre o explorador e o explorado, no sentido do detentor dos meios de produção e aquele que não tem os meios de produção e, portanto, só tem a sua força de trabalho para vender, mas ela está parada, não está em movimento, não está havendo aquele movimento que, segundo Marx, deveria haver, da classe explorada para tomar o controle dos meios de produção, que é esse embate que move a história para ele. Por isso que ele chama de dialética parada. O Benjamin é um filósofo, né, alemão, do início do século XX, era judeu, foi perseguido pelos nazistas, tal. Ele tem umas obras muito bonitas, assim, que ele junta Marx, teoria de crítica literária e crítica de obra de arte, ele era um crítico de obra de arte, e ele tem essa expressão da dialética parada, que é uma imagem, né, imagens que capturam ali um conflito de forças e tal, mas que não é no mesmo sentido do Marx, é uma coisa da imagem, certas imagens de obras de arte que capturam assim, um tal conflito, uma tal tensão, que é como se tivesse ali uma imagem dialética, como eles chamam. O que mais, pessoal? Mais alguma dúvida, comentário? Tem uma coisa que não apareceu, mas eu acho importante, né? Lá no Byung-Chul Han, chama muita atenção da gente quando ele descreve a China e fala do autoritarismo da China, porque usa esse sistema de processamento e coleta de dados em larga escala para controlar as pessoas, mas a gente também está exposto a um sistema tão agressivo quanto de coleta e processamento de dados, só que ainda não usados pelo Estado para fins de autoritarismo político, mas usado para fins empresariais e mercadológicos, né? Vocês viram, devem ter visto o Dilema das Redes, lá do que o Netflix lançou esse ano. Tem tudo a ver com essa lógica, né? Embora
aqui no nosso cantinho do mundo ainda não esteja sendo usado, nada impede que venha a ser, mas ainda não esteja sendo usado para fins de controle governamental da população, sistema de pontos ou coisa do tipo, vocês podem crer que, assim, se eu fecho aqui essa tela e vou abrir minhas redes sociais, vai ter lá propaganda de livro de filosofia, de livro novo do Zizek, o vídeo novo do não sei quem, porque tudo que a gente fala é captado e processado pelos algoritmos para fim de nos vender propaganda. Então, é muito comum, se você ficar vendo conteúdo direto de esporte, por exemplo, basquete, daqui a pouquinho vai estar aparecendo para você propaganda de tênis de basquete, de camisa de basquete, de ingresso para assistir um jogo de basquete quando voltar da pandemia. Tem um monte de coisa que vai ficar sendo vendida. Aí você fala que queria muito ir para tal lugar, poxa, meu sonho. Aí vai começar a aparecer propaganda de agência de viagem, de agência de turismo. Se você disser que não aguenta mais pegar ônibus, vai aparecer anúncio de carro. É assim direto. Né? Podem reparar. Então, os nossos dados o tempo todo são coletados e processados em larga escala por algoritmos e vendidos, entre aspas, para empresas. Né? Porque não é assim, ela vai lá, eu vou comprar esses dados. Não, ela faz paga para botar anúncio e o próprio algoritmo já processa. Quem tem mais probabilidade de comprar esse anúncio? Fulano, que estava falando de basquete, logo eu vou anunciar para ele o tênis de basquete. De repente ele compra. Isso acontece direto. E o tempo todo, né? A gente mesmo, inclusive, uma das paranoias da vacina, que não faz o menor sentido, é que vão botar um chip dentro da vacina para monitorar você. Cara, não tem a menor necessidade de um governo. Cadê meu chip? Agora até que o meu chip não está aqui comigo. Mas não tem a menor necessidade, porque você mesmo, hoje em dia, isso é uma paranoia lá dos anos 90, né? Fazia sentido direto, né? Diziam isso, o ET vai botar um chip em você, o governo vai botar um chip em você, a empresa multinacional vai botar um chip em você, vai te controlar. Hoje em dia, meu amigo, você compra o seu próprio chip e quando ele quebra, você compra outro mais caro. Você se endivida e faz em 12 vezes para comprar o chip mais caro que tem e você alimenta esse chip todo dia com informações sobre a sua vida, todo santo dia, o dia inteiro. Né? Tudo que você bota lá, que você gosta, que você não gosta, aí você bota o TBT que fez no ano passado, opa, mais informação. Aí você diz que detesta tal político, mais informação. E não precisa nem dizer, esses testes que a gente faz, né, o teste do BuzzFeed, que tipo de batata você é, batata inglesa, batata francesa, que tipo de qual casa de Hogwarts você é, Sonserina, Grifinória, não sei o quê. Você vai fazendo, você está dando informação sobre suas preferências, seus gostos. No Instagram, o sistema é tão sofisticado que ele analisa a paleta de cores que você costuma postar. Então, cores muito cinzentas, mais tendentes assim para cores escuras, vão demonstrar que você provavelmente anda mais melancólico e ele consegue mapear também que isso deve ter a ver com o término de um relacionamento, com a perda de um emprego, por todas as informações que você está postando. E isso varia no tipo de propaganda que ele vai te mostrar. Se tem cores muito festivas, laranja, amarelo, verde não, vermelho, né? Cores quentes, como se chama, provavelmente isso significa que seu estado de espírito está de uma determinada maneira e isso deve ter a ver com tais eventos da sua vida e as propagandas que vão te sendo mostradas são condizentes com isso. O Pedro diz assim, tem um amigo que foi estudar na Flórida e voltou devido à pandemia. Lá nos Estados Unidos, essas teorias das conspirações são muito mais intensas que no Brasil. Sim, não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Isso é muito sério nos Estados Unidos. Tem aquele grupo chamado QAnon, né? QAnon, não sei como é que eles falam lá, mas que é aquela bandeirinha amarela que tem uma cobra comendo o próprio rabo e tal. E eles têm teorias conspiratórias bizarras, assim, levam muito a sério e isso ganha uma proporção muito grande. Aquele pessoal que invadiu lá o Capitólio, nos Estados Unidos, maioria ligado a esses grupos de teoria conspiratória. Teve um caso grave lá com uma rede de pizzaria, cara, porque começaram a espalhar que essa rede de pizzaria fazia tráfico internacional de pessoas, usava escravos e tinha um porão, um galpão no fundo da pizzaria, onde eles prendiam crianças, faziam tráfico de crianças.
começou a dar gente lá armada, querendo encontrar esse fundo falso, esse galpão, não encontraram nada, deu polícia, deu tiro, uma coisa terrível. E é uma rede subterrânea de tráfico humano, e as paranoias com vacina, podem crer, isso aí não é especialidade nossa. Tem muita besteira que é especialidade nossa, mas essa não é. Na Europa, tem países com taxa de 40% de pessoas que não acreditam em vacina, que não querem vacina, que acham que a vacina é parte de uma conspiração mundial para te colocar um chip, para alterar o seu DNA. Por que alguém quer... Se alguém puder me explicar para que alguém quer te alterar o DNA, talvez eu acredite também, porque eu só não consigo entender o interesse de alguém, né? Assim, imagina o governo chinês, está lá cheio de preocupação séria, as multinacionais do mundo querendo ganhar mais dinheiro ainda. A gente pensa, cara, sabe o que seria maneiro? Se a gente investisse uns 3 bilhões de dólares para alterar o DNA do Diogo, que está lá no Barreto, agora, dando aula de filosofia. Vamos investir? Vamos. Pô, esse é um investimento bacana. Eles montam toda uma rede de vacinação para mexer no meu DNA, para me botar um chip implantado. Assim, mas é grave, né? É um movimento grave. Mas isso tem a ver com o seguinte, né? Eu acho que tem muitas crenças que ficaram para nós de construções antigas da história do Ocidente que estão caindo por terra, né? A gente teve 2.000 anos de uma educação, desde a Grécia Antiga, e muito intensificada pelo Iluminismo, de que o ser humano é um ser que tem um aparelho de conhecimento racional e consciente voltado, em primeiro lugar, para a verdade, como se o nosso aparelho mental fosse justamente de conhecimento, e de conhecimento da verdade e da realidade, tal como elas são, como se o nosso prazer fosse conhecer a verdade. O Aristóteles bota lá no início da metafísica, todos os humanos têm, por natureza, o desejo de conhecer. Os iluministas fazem da vontade de conhecimento e de conhecimento da realidade o que nós temos de mais essencial. Mas, na verdade, parece que nós somos muito mais voltados para a ilusão do que para a realidade, né? Enquanto seres que são seres desejantes e fantasistas por natureza, parece que a gente é muito mais voltado por natureza para a ilusão e para a fantasia do que para a realidade. Uma prova disso é a maneira como a gente lida com a noção de desilusão, né? Desilusão para nós é uma coisa ruim, é uma coisa terrível. Quando a gente sofre uma desilusão, se a gente fosse seres voltados, né, para a verdade, para a realidade, cujo prazer primordial é conhecer a verdade, quando a gente sofresse uma desilusão, a gente ia ficar satisfeito, ia comemorar, ia ligar para os amigos, pô, sofri uma desilusão, coisa maravilhosa, estava iludido, não estou mais. Mas o que a gente faz? Sofre, chora, vai beber pra caramba, aí liga para o amigo, sofri uma desilusão terrível, vem me consolar, o amigo vem consolar, né? É isso, a gente, pelo visto, nós não somos seres voltados, em primeiro lugar, para a verdade. Somos seres voltados, em primeiro lugar, para a ilusão. E não qualquer ilusão, algum tipo de ilusão que nos passe alguma sensação de segurança, de estabilidade, de poder mais que os outros. Parece que a nossa natureza, entre aspas, está mais aí do que do outro lado. É o que estamos descobrindo, né? É o que estamos descobrindo. O que mais? Mais alguma pergunta ou comentário? Alguma pergunta, algum comentário? Se não, vou encerrar, tá? Por hoje. Satisfeitos? Tudo certo? Valeu o encontro? Foi bacana, assim, legal a nossa conversa? Bem legal, gostei bem. Bem elucidativo. Beleza, beleza.
Ah, legal, pessoal. Então a gente mantém esse esquema. Daqui a 15 dias a gente faz mais uma. Vamos comentando os outros 2 textos que faltam do Paul Beatriz Preciado. Pesquisem sobre a vida do Paul Beatriz Preciado, que vale bem a pena. E o outro, obviamente, não é do nível desses outros, é só um texto que eu escrevi também sobre a pandemia, mas serve para a gente conversar também sobre algumas questões. E aí a gente, daqui a 15 dias, faz a videoconferência, e no dia seguinte da videoconferência vai abrir o prazo para as provas, né, para a primeira prova, que vai ficar no ar aí uns 5 dias. Vocês vão ter 5 dias para fazer, e teremos nossa primeira avaliação. Na outra semana, a gente já volta com o conceito de banalidade do mal da Hannah Arendt. Legal, pessoal. Bom que vocês gostaram. Eu também achei bacana, acho que deu para trocar legal. Participem lá do fórum, né? Isso que eu diria. Participem lá do fórum, até para a gente saber como é que está sendo o entendimento dos textos. E vão anotando, né, guardando também as dúvidas para vocês trazerem para a videoconferência. Que a videoconferência é legal a gente fazer, tipo, hoje vocês colocarem as dúvidas, as questões. Espero que nas próximas tragam até mais dúvidas e questões para a gente conversar bastante sobre elas. Valeu, pessoal! Então, por hoje é isso. Queria agradecer muito a presença de todos, a participação de todos. Grande abraço a vocês, se cuidem e muita força para enfrentar esse momento dificílimo que estamos passando. Vamos lá, seguindo em frente. Valeu, pessoal. Grande abraço. Valeu.